E tem, inclusive, um destaque, porque antes de ser determinada a sentença, o início do cumprimento dessa pena, Jair Bolsonaro recebeu as visitas dos filhos, Flávio e Carlos, na Superintendência da Polícia Federal. A ida deles foi autorizada por um período de 30 minutos de forma separada. Carlos afirmou que o pai está devastado psicologicamente, extremamente sensível, com crises de soluços e um quadro de saúde que exige cuidados, pois pode ser fatal. Além disso, o vereador foi enfático ao dizer que o julgamento é uma injustiça, citando os pedidos de desmobilização de apoiadores e sua ausência do país durante os atos. Você, Dávila, a figura dos filhos a partir de agora, a partir do cumprimento dessa sentença em regime fechado, os filhos, obviamente, precisarão tocar as demandas políticas e, naturalmente, as idas à Superintendência da Polícia Federal serão frequentes com a anuência, com a autorização da Justiça. Qual deve ser o papel dos filhos também envolvidos com a política a partir de agora? A responsabilidade aumenta, né? É verdade, Canhoto, mas o isolamento completo de Jair Bolsonaro no cumprimento da pena em regime fechado enfraquece essa coordenação. É praticamente impossível coordenar isso. É tanto que o Beraldo disse muito bem que Bolsonaro não ungiu nenhum candidato da direita, mas ungiu os filhos, né? Carlos Bolsonaro para disputar o Senado em Santa Catarina, Flávio Bolsonaro a candidato ao Senado, Michele Bolsonaro, que é uma incógnita se ia disputar o Senado pelo Distrito Federal, e o grande ponto de interrogação em relação ao futuro de Eduardo Bolsonaro, que hoje cada vez mais parece que vai ter que ficar nos Estados Unidos sob risco de voltar ao Brasil e também ser preso, como seu pai. Então, o futuro dos filhos, mais ou menos, o ex-presidente da República já vem encaminhado. Agora, a articulação, a voz política para a escolha dessa candidatura, a meu ver, isso está cada vez mais nas mãos dos partidos do Centrão que apoiam as candidaturas de direita. E, neste sentido, o nome de Tarcísio de Freitas fortalece, porque ele é o candidato favorito de todos esses partidos. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, já disse que prefere Tarcísio. O Ciro Nogueira prefere o Tarcísio. Kassab diz que se for candidato, retira os nomes de Ratinho e de Eduardo Leite. Bom, então, esse é um nome que parece que tem um consenso aí. Então, ao meu ver, esta candidatura vai caminhar com esta articulação do centro, e agora é o contrário. Se antigamente Bolsonaro estava no comando da direção do processo, hoje ele está, no máximo, no banco do passageiro e vai ser conduzido por esse processo, porque a despeito das regras do jogo, a despeito que regras que vai ter, como o Mota bem lembra dessa fragilidade do Estado de Direito, a vida continua. Terá eleição, os partidos vão ter que escolher candidato, vai ter que ter nominata, não sabemos qual é a condição, se as candidaturas vão ser suspensas ou não, cassadas ou não, mas o fato é que o jogo continua. E continuando o jogo, os candidatos vão ser apresentados pelos partidos como time de futebol. O craque no time de futebol precisa jogar num time, tá certo? Então, quem tem que jogar? Qual é o time? O time na política são os partidos políticos. Os partidos políticos vão continuar tocando a vida como se nós estivéssemos num período de normalidade. Pois é, vou até receber a rede agora, mas eu queria destacar que nós temos uma enquete publicada no portal da Jovem Pan que trata também das decisões que precisarão ser tomadas. Seja bem-vindo, você que acompanha a programação da Jovem Pan por toda a rede, por todo o Brasil. Tem uma enquete do dia publicada no portal da Jovem Pan com o trânsito em julgado e a condenação definitiva do ex-presidente. As chances da aprovação do PL da anistia, você acha, aumentam ou diminuem? Vote no portal da Jovem Pan, a gente conta com a sua participação. Mas antes disso, você, Beraldo, a ida dos filhos visitaram o pai, Carlos conversou com a imprensa, disse que o pai está devastado, cita naturalmente um quadro muito grave de saúde, até a possibilidade de Jair Bolsonaro morrer, assim, foi uma fala muito forte. Quais são os cuidados que eles precisarão tomar com o pai? Você acha que foi um movimento também da Justiça autorizar que ele permanecesse na Superintendência da Polícia Federal? Há alguns dias nós falávamos, né, sobre a possibilidade de cumprimento na Papuda, daí uma grande mobilização, os senadores foram, fizeram
visitas a Papuda, enfim. Quais aspectos que envolvem a saúde do ex-presidente precisam ser tratados e o quanto os filhos, né, terão um papel também no monitoramento disso? Pois é, aliás, você lembrou bem, Caniato, qual foi o propósito daquela visita a Papuda? Uma decisão que cabia exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, que não estava tomada, aí de repente vai lá um grupo de senadores fazer um passeio até a Papuda, sendo que não tinha nenhum elemento indicando que efetivamente o presidente iria para lá, e no fim não foi para lá, né? Está preso na Superintendência da Polícia Federal, onde o Judiciário sabe, o próprio Supremo Tribunal Federal e depois os órgãos que cuidam da execução da pena, a própria Polícia Federal, sabe que, em hipótese alguma, a saúde de Jair Bolsonaro pode ser colocada em risco pelo fato dele estar ali encarcerado. Portanto, todos os cuidados foram tomados, houve inclusive o uso do argumento de que a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, em Brasília, fica muito próximo ao hospital onde Jair Bolsonaro fez a sua última cirurgia e que isso facilitaria qualquer socorro caso seja necessário. Então, é compreensível que ele esteja devastado, obviamente qualquer pessoa na sua situação estaria, mas a gente observando a matemática eleitoral, o ambiente eleitoral, o Dávila destacou aqui que Bolsonaro passa a ficar no banco do carona. E eu lembro o seguinte, Caniato, suponhamos que Bolsonaro tivesse, então, de fato, dado razão aos seus críticos, aqueles que o acusavam ali de estar planejando uma fuga. Vamos supor que Bolsonaro tivesse ficado em Orlando, estivesse nos Estados Unidos e lá ficasse, mesmo com decretação de prisão, ou fizesse como Ramagem fez, se mandasse para os Estados Unidos. Ele teria muito mais peso nas eleições do ano que vem do que encarcerado. Porque encarcerado ele está completamente impossibilitado de se manifestar. E aí a gente observa o seguinte, se o Valdemar da Costa Neto decidir apoiar Tarcísio, independente de uma decisão de Jair Bolsonaro, o que vai restar a Jair Bolsonaro e a seus filhos fazer? Eles vão dizer, não, então nós vamos lançar um candidato contra o Tarcísio, para mostrar como o Tarcísio é traíra. Vamos lançar Flávio Bolsonaro. Não será no PL. Terão que buscar outra legenda. Qual legenda eles vão? E o que vai acontecer com os candidatos a deputados, senadores e governadores que apoiam o presidente? Qual legenda não estará nesse consórcio que eventualmente apoiaria Tarcísio de Freitas e que teria recursos suficientes para bancar uma centena de candidaturas e campanhas para senador, para deputado, aquelas pessoas mais próximas? Nenhum, desculpa, isso é absolutamente irreal. Portanto, hoje há sim um peso imenso e o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, sabe exercer esse poder que está nas mãos dele como ninguém. E os filhos de Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro sabe disso, eles estão esticando uma corda que, no meu entendimento, já não tem mais nada a entregar, a favorecer a eles. Era melhor que dissessem, olha, o candidato Jair Bolsonaro é o Flávio, vamos articular dentro do partido, vamos articular junto aos demais partidos para que o nosso candidato, o Flávio, a Michele, seja lá quem for, seja viabilizado. Agora, manter esse suspense, manter essa história de que não, porque Jair Bolsonaro, sei lá, libertado e vão reverter as decisões, não vão reverter. A eleição é daqui a menos de um ano. Então esse jogo já está jogado. O que vai acontecer em 2027, 2028, a gente não sabe. Mas para as eleições do ano que vem, sinceramente, perderam a oportunidade de se articular melhor para chegarem nesse momento com mais força. Pois é, a produção me lembra aqui que o Supremo Tribunal Militar, o STM, vai analisar ainda o pedido de perda de patente de Jair Bolsonaro e também dos aliados. É um outro aspecto que em breve a gente vai precisar se debruçar. Deixa eu só passar para o Mota, porque muitos analisam essas articulações políticas, o papel dos filhos de Jair Bolsonaro. Será que eles vão buscar protagonismo para os integrantes da família? Não se tem mais o mesmo peso, né, dessa negociação com os filhos do que com o pai, né? O pai era o líder, o número 1 do grupo. E a partir de agora, Valdemar acaba recebendo, vai fazer valer o
sua posição de presidente do partido. Como é que ficam essas articulações, hein, Mota? A família Bolsonaro terá de se associar a esses integrantes do chamado Centrão ou devem fazer carreira solo? Eu não tenho a mínima ideia, Caniato. Se eu fosse os filhos de Jair Bolsonaro, a minha preocupação número 1 seria a vida e a saúde do meu pai. A número 2 e a número 3 também. Lá para número 4, 5, eu ia pensar em política, em eleição do ano que vem. Eu acho que isso, às vezes, foge à percepção de algumas pessoas que exigem que a preocupação dos filhos agora seja com a estratégia política, com xadrez. Eu só vou dar um palpite aqui, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que mesmo com tudo que está acontecendo no Brasil, ou até por causa de tudo que está acontecendo no Brasil, se você tiver um sobrenome Bolsonaro, você não vai ter muita dificuldade para se eleger para a maioria dos cargos aos quais você se candidatar. Então, mesmo no pior cenário, os filhos de Jair Bolsonaro não têm que se preocupar com uma estratégia eleitoral para as suas próprias carreiras políticas, né? Exceção feita, claro, a Eduardo, que está numa situação complicada e é difícil dizer o que o futuro reserva para ele. Embora a história mostre inúmeros casos de políticos que saíram do seu país por questões políticas, por perseguição de um tipo ou de outro, e depois voltaram de forma triunfal. Então, eu acho que está tudo aberto. Eu não acho que, como eu já disse isso aqui várias vezes, a imagem ou o chamado legado de Jair Bolsonaro é de nenhuma forma prejudicado por esses acontecimentos que nós estamos testemunhando. Pelo contrário, eu acho que esses acontecimentos estão na cabeça de muita gente, consolidando a imagem de Jair Bolsonaro como alguém que ousou tentar um rumo diferente, com todos os seus erros, que todo mundo erra, com todas as críticas que se podem fazer, que não deveria ter feito isso, não deveria ter nomeado aquele, deveria ter nomeado outro. Com tudo isso, as pessoas olham para o que está acontecendo, a maioria das pessoas que apoiavam o Jair Bolsonaro continua apoiando e hoje tem um gosto amargo na boca. Vai ser muito pedir a essas pessoas que esqueçam tudo isso que está acontecendo, porque agora, nas eleições do ano que vem, nós vamos ter uma outra chance de botar o Brasil no trilho. Quer dizer, o Mota falou de imagem e legado, mas tem outra, viu, Mota, que estão usando, espólio. Estão usando muito a palavra espólio. E você, Dávila, acho que quando os filhos se esforçam para manter o espólio político do pai, é pensando também que esse é um ativo importante que vai poder ajudar o próprio pai no futuro, né? Pensando, sei lá, em reversões via legislativo. É algo que está no radar dos filhos, com certeza, né? Algo que nós chamamos de dissonância cognitiva nesse momento aqui, porque os filhos de Bolsonaro acham que, na verdade, esse Centrão quer pegar carona no tal do legado Bolsonaro para se eleger. E o Centrão está dizendo, Bolsonaro está fora do jogo, então vamos tratar da vida e da política. Então tem uma dissonância cognitiva, como cada um está percebendo o jogo. Agora, essa história das regras do jogo que o Mota sempre insiste aqui, ela é importante fazer uma reflexão histórica. Por quê? Porque nós sempre comentamos aqui nos Pingos nos Is que o Brasil é o país da anormalidade e que tem alguns soluços de normalidade. Então, um grande período de anormalidade, que foi o governo autoritário, o Mota deve se lembrar disso. Em 1973, o MDB teve um racha importante. Parte do partido diz, vamos parar com essa farsa de ficar disputando eleição, porque isso aqui só legitima a ditadura militar no Brasil, nós precisamos ir para a luta armada, porque senão nós vamos ficar aqui sendo esse bonequinho aqui nas mãos de um regime que manipula as regras, manipula a regra eleitoral, limita o poder da oposição, a oposição não tem o que fazer. E esta divisão foi fundamental. Porque o líder do MDB na época, que era o Ulisses Guimarães, o deputado Ulisses Guimarães, falou assim, não, nós vamos continuar perseverando, mesmo com esse jogo de regras complicadas, mesmo com o autoritarismo, mesmo com a mudança das regras do jogo, porque ele falava, eu acredito que o povo tem no fundo essa semente democrática. E alguma hora esse regime vai cair
E nós temos de estar aqui para ser o representante dessa vontade democrática de liberdade no país, etc. E continuou a insistir. Tanto que ele foi o anticandidato a presidente da República, né? Começou a sua campanha em 1973, sabendo que ia perder, lógico, um anticandidato, naquele tempo o presidente da República era eleito pelo Congresso Nacional, não tinha a menor chance. Mas a caminhada dele pelo Brasil despertou esse desejo de liberdade e democracia, foi fundamental para a vitória da oposição em 1974 e depois para uma vitória estrondosa na eleição de 78, que foi em 79 após. Então, assim, veja como a atitude de uma pessoa, que, como o Mota gosta de lembrar de novo aqui, tem convicções e insiste na sua convicção, mesmo com regras totalmente absurdas e desenhada à mão para a situação ganhar, perseverou no jogo, foi até o fim. E o resultado não foi imediato, mas foi a médio prazo. E a médio prazo o jogo virou. A democracia triunfou e o regime autoritário caiu. Então, nós sabemos, 2026, para a direita, é uma batalha morro acima. Quem vai determinar a regra vai ser de maneira arbitrária, nós não sabemos qual que vai ser direito à regra, mas vai ter que ter alguma regra e a direita tem que ter candidatos, tem que se postular aos cargos públicos, porque tem que mostrar que parte da perseverança e da resiliência faz parte daqueles que têm convicção na liberdade e na democracia. É interessante quando o Dávila fala dos objetivos da direita, né? Olhando para 2026. Dá para a gente diferenciar ou colocar em potes separados, Beraldo, os desafios da direita e do bolsonarismo? Porque o bolsonarismo é um movimento que está dentro da direita, né? É uma parte da direita. São objetivos diferentes quando a gente olha para o processo eleitoral de 26? Olha, Caniato, são objetivos diferentes à medida que o bolsonarismo hoje tem um grave problema, que é a prisão de Jair Bolsonaro e o fato de Jair Bolsonaro, o grande líder desse movimento, estar impedido de participar das campanhas do ano que vem. O Mota, né, destacou aqui que se fosse ele na situação em que se encontram os filhos de Jair Bolsonaro, que as principais preocupações dele, né, seriam, obviamente, o pai. Mas, Mota, a gente precisa lembrar que os próprios filhos de Jair Bolsonaro usaram todo esse processo e nas suas manifestações sempre trazem o cunho político. Em nenhum momento eles disseram, pessoal, olha, nós vamos aqui suspender as conversas sobre eleições, agora não é momento de fazer isso, nós vamos nos concentrar aqui na defesa, a gente vai dar todo o apoio e suporte que meu pai precisa. Isso não aconteceu. Então, a politização do processo foi buscada pela família Bolsonaro. E nós estamos falando aqui com base nessas manifestações e no encaminhamento político dado por eles. Então, hoje eles têm uma dificuldade muito grande, que é manter a relevância de Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem, sem que ele participe das eleições. É óbvio, eu concordo com o Mota. O sobrenome Bolsonaro é forte o suficiente para que seus filhos sejam eleitos. Entretanto, o bolsonarismo não pode se resumir a uma estratégia de movimento simplesmente para eleger a família Bolsonaro, né? Existem vários outros políticos, parlamentares, pessoas eleitas que embarcaram ali com eles, deram força ao movimento e que esperam um apoio para as eleições do ano que vem. Será um apoio difícil. Então, quando a gente olha para o bolsonarismo, é isso. E a direita, Caniato, aí a gente tem que decifrar. A direita não é o centrão. A gente não pode dizer, mesmo o partido de Jair Bolsonaro, que esteve na vice-presidência de Lula, isso é direita? Quer dizer, o que mudou? Explica a convicção agora do União Brasil. Vamos sentar com os líderes do União Brasil e diga, me fale aqui qual é o projeto do seu partido para o Brasil no futuro. E vamos avaliar se existe ali elementos concretos de direita, porque até onde eu saiba, União Brasil tem ministro do governo Lula. Não, então a solução é o PP. O PP é que realmente agora é o partido da direita. Também tem ministro no governo Lula. Então,
sinceramente, Caniato, o Brasil ainda está tentando encontrar uma formatação para aquilo que o mundo já desenvolveu com muita força. Aliás, o mundo só se desenvolveu por causa da direita, por causa dos pensamentos de direita, por causa dos estímulos ao desenvolvimento que a direita busca, a valorização da iniciativa individual. E a gente não vê no Brasil um movimento consolidado hoje que possa ser chamado de uma direita verdadeira, com projetos que saiba o que fazer caso assuma as rédeas desse país. Você passa para o Mota, certamente tem um complemento a fazer, o posicionamento dos filhos de Jair Bolsonaro e também uma pincelada nos objetivos da direita e também do bolsonarismo, Mota. Bom, primeiro eu quero endereçar aqui a colocação do Dávila. Dávila, você estava falando aí e eu fui ficando desanimado, né? Porque você tem razão. Você tem razão, nós tivemos essa atuação brilhante de Ulisses Guimarães, eu me lembro, era o senhor eleições diretas. Dávila, eu fui à manifestação pelas diretas já, aqui na Presidente Vargas do Rio de Janeiro, foi, até aquele momento, a maior que eu já vi na minha vida. Eu fui lá, eu aplaudi, quando várias figuras subiram lá naquele palco, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, outros defendendo a liberdade, a democracia, para a gente chegar onde nós estamos hoje, Dávila. E você está falando aí, eu estou vendo essa cena passar na minha cabeça, para a gente chegar ao momento que nós estamos vivendo hoje. Segundo, em 1979 nós tivemos a anistia. O regime militar, com toda a sua, as características que usam para descrever o regime militar. E você disse muito bem, o regime percebeu que estava na hora dele mudar a sua estratégia, mas é a mesma anistia que hoje os poderes poderosos dizem que é inadmissível. Esqueçam isso. No máximo uma dosimetriazinha. Quando falam dosimetria, sempre me vem à cabeça alguém chegando no bar e pedindo uma dose de alguma coisa, né? Dosimetria. A dosimetria, me dá aí 2 gramas, né? Me dá um pouquinho no copo aí de liberdade, me dá um trago. Então, eu acho que o paralelo com o que aconteceu no final do regime militar, paralelo, assim, para mim, sem muito fôlego. Porque... primeiro, que a gente terminou onde a gente está hoje. Segundo, porque faltou essa peça, que, no meu ver, é essencial, que é a anistia. Quanto ao que o Beraldo disse, e o comentário do Beraldo é sempre preciso, mas a situação de Jair Bolsonaro é uma situação política. Então, se você imagina a situação dos filhos de Jair Bolsonaro ou da família de Jair Bolsonaro, não há como lidar com a situação de Jair Bolsonaro, a não ser politicamente. Porque juridicamente, só se a gente tiver um advogado, assim, extremamente criativo, ousado. Você vê agora, Jair Bolsonaro acabou de ser retirado de casa e colocado na Polícia Federal. Quando a gente vê as razões que foram alegadas para isso, estão lá no documento. Uma das razões é que a casa de Jair Bolsonaro é perto das embaixadas e ele poderia fugir. A outra é que tinha sido programada uma vigília religiosa e isso poderia ser parte de uma conspiração. A outra foi porque fulano e ciclana, que são políticos associados a Jair Bolsonaro, fizeram isso e aquilo, mas você não pode ser punido por causa de atos de terceiros. Então, não há como lidar com isso. Vejam, esse é o meu pensamento. Eu não conversei com os filhos de Jair Bolsonaro, não conversei com ninguém da família, mas eu imagino que a carta que resta para eles, para preservar a vida e a saúde do pai, é política. Porque se eles disserem, se eles abrirem mão dessa carta política, o que sobra? Uma vez que a carta jurídica, esse jogo jurídico que está sendo jogado, praticamente ninguém conhece aqui no Brasil, né? Pois é, quer trazer o seu ponto de vista também em cima do que disse o Mota, Beraldo? Não, eu concordo, mas o ponto é justamente por isso, Mota,
que os filhos vão se ocupando aí das suas estratégias políticas para o ano que vem e qualquer possibilidade do ambiente político provocar uma mudança radical nessa situação que hoje assola o Brasil não se dará agora. Ela se dará ao longo do tempo. Eu realmente não vejo situação de curto prazo. E certamente os filhos sabem disso e estão se preparando para serem eles os grandes atores políticos do ano que vem. Portanto, você tem razão. É um assunto político na sua essência. Não há o que fazer. Eles estão ali se colocando numa posição de usar a política para tentar resolver um assunto jurídico que é uma estratégia que nesse momento não deu certo e eu não vejo essa situação se reverter no curto prazo. Pois é, deixa eu colocar o Dávila também na discussão. Há muitas dúvidas, né? Se os filhos de Jair Bolsonaro abririam mão de serem os protagonistas dessa caminhada e observarem o espólio político do pai sendo canalizado para outras figuras. Muitos duvidam disso, viu, Dávila? Caniato, mas o fato é que para você jogar futebol, você precisa estar num time. O time é o partido. Se você não controla o partido político, o seu poder é limitado. Quem escala o time é o técnico. Você fala, mas eu quero jogar. Não, o técnico fala, você não vai jogar? Você vai fazer, o que você vai fazer? Você não tem o que fazer. No Brasil não pode ter candidatura independente. Então, não tem jeito. Você precisa do partido como um meio para chegar ao poder. E as portas dos partidos, para falar de uma maneira franca, estão se fechando para essa história de bolsonarismo agora. Eles estão focados como é que eles vão ganhar a próxima eleição. Sabe qual que é a grande preocupação de Valdemar Costa Neto? Ele vai dizer, lógico, publicamente, que é Jair Bolsonaro. A preocupação dele é como é que ele vai eleger 90 deputados ou 100 deputados no próximo ano. Porque se ele não eleger isso, o cacife político dele diminui. O dinheirão do fundo partidário, do fundo eleitoral diminui. Não pode rifar o movimento. Não vai rifar, mas eu estou dizendo a questão de prioridade. A prioridade hoje do técnico do time chamado PL é eleger o maior número de deputados, como é do técnico do time chamado PSD, e que o técnico é o Kassab. Então, esse é o jogo. Achar que vai ter algum tipo de condescendência ao movimento, como bem disse o Mota e o Beraldo, é óbvio que a família Bolsonaro se elege. É bom dizer bem aqui, se elege deputado e senador. Agora, não presidente da República. E aí é uma outra engenharia. Então, este é o jogo. Eu estou dizendo assim, não importa qual é a regra, não importa qual é o negócio. O contexto próximo os partidos vão para campo apresentar seus candidatos com esse intuito de aumentar bancadas no Congresso e eleger o próximo presidente da República. Este é um fato. Você, Mota, a estratégia eu vou colocar entre aspas, tá, do grupo bolsonarista, você nem gosta de usar esse termo, né? Mas é que hoje em dia se popularizou chamar um movimento de grupo bolsonarista, movimento bolsonarista. O objetivo não pode ser somente eleger aqueles que têm Bolsonaro no sobrenome, né? É preciso pensar em estratégias maiores. Boa parte da direita hoje pode ser atribuída a esse grupo. O objetivo nunca foi esse. A quantidade de pessoas que foram eleitas em 2018, em todas as eleições depois de 2018, a estratégia nunca foi eleger só quem é da família Bolsonaro. Meus amigos, mais uma vez, a gente volta à questão do jogo. Eu sempre proponho o exercício da liberdade. Vamos trazer o Brasil de volta à situação normal. Deixa o eleitor fazer a sua escolha. Não é assim que funciona uma democracia, uma república onde existe Estado de Direito? Se fulano é um enganador, não tem o que dizer, não tem projeto para o Brasil, as ideias são ruins, deixa o povo julgar, deixa o eleitor escolher. Agora, se a gente pensa diferente, não, olha, o povo pode escolher, desde que não sejam esses aqui. Aí a gente está jogando um outro jogo. Então, eu acho que todo mundo tem direito de ter o seu projeto político. Todo cidadão brasileiro tem o direito de achar que, olha, eu sou qualificado para ser presidente da República, ou senador, ou governador. Façam as suas apostas. Coloquem as cartas na mesa.
O que você não pode fazer é tirar uma fatia da população brasileira, uma fatia do eleitorado, ou uma fatia dos políticos e dizer, não, esses aqui não podem, porque esses aqui têm uma forma de pensar que não é aceitável. Então vamos tirá-los do jogo. A tradição do Brasil, depois do fim do regime militar, foi uma tradição de tolerância, inclusive de tolerar grupos políticos que tinham discursos e comportamentos intolerantes. Pessoas que iam para a rua com a bandeira dizendo, eu quero a ditadura do proletariado, nós queremos derrubar o sistema capitalista, nós queremos que o país seja igual à China, à antiga União Soviética. Isso sempre foi tolerado. Nós temos pessoas que adotam essas posições radicais ocupando cargos nos governos, em todos os lugares, nas instituições. Então, de repente, essa política de tolerância passou a valer por um lado só. Não vamos esquecer, no dia 28 de outubro, aconteceu aqui no Rio de Janeiro uma batalha em que a polícia enfrentou um exército clandestino, armado com fuzil, com uniformes de guerra. Esse exército tinha oficiais, ele tinha generais, ele tinha comandantes. Onde está a reação do Estado brasileiro contra esse exército que enfrentou a polícia do Rio de Janeiro? O que nós vimos foi o Estado brasileiro reagindo contra a polícia carioca. Então, que loucura é essa? Que país é esse em que a gente está vivendo? Mas só para fechar essa discussão, Beraldo, já que Jair Bolsonaro não se manifestou a tempo, você trouxe isso aqui, né, sobre qual seria o futuro do seu capital político, sobre quem ele iria escolher. Essa decisão fica agora com o Valdemar Costa Neto? Quantos filhos participam dessas discussões? Não, me parece que Flávio Bolsonaro está ativamente articulando, né, essa decisão. E é claro que Valdemar vai fazer todo o esforço para que seja uma decisão de consenso. Não vejo um momento de ruptura, de briga, porque os dois lados têm a perder. Valdemar da Costa Neto investiu dinheiro para acomodar o núcleo ali próximo a Jair Bolsonaro, e depois que Jair Bolsonaro perdeu a campanha de reeleição, paga a casa, paga os funcionários, dá salário para Michele Bolsonaro. Então ele acolheu ali, obviamente com o dinheiro público, né, porque é dinheiro do partido, mas ele acolheu Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro. Então não há interesse de, às vésperas da eleição, simplesmente se romper isso e ele partir para uma jornada solitária. Agora, da mesma forma, né, como eu disse anteriormente, a família Bolsonaro não tem para onde ir. Né? Sair do Partido Liberal nesse momento para buscar uma outra legenda é absolutamente inviável. Eles não conseguiram fazer o seu próprio partido. O Partido Aliança pelo Brasil foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, eles foram captar as assinaturas e, por desorganização, por falta de interesse, por preocupação que um partido recém-criado não tem dinheiro de fundo eleitoral para fazer campanha, e isso, obviamente, deixaria a campanha de reeleição à míngua. Então, eles ali, a cúpula, Jair Bolsonaro e seus filhos, decidiram por não dar sequência na Aliança pelo Brasil. Estão pagando o preço de não terem a sua casa própria. Então, acredito, Caniato, que a articulação de Flávio junto ao Valdemar da Costa Neto seja no sentido de encontrar um caminho ali em conjunto. Agora, o nome mais falado, sem dúvida alguma, é de Tarcísio de Freitas. No meu entendimento, Tarcísio de Freitas não é a pessoa que goza da maior confiança de Jair Bolsonaro. Mas, ao que parece, se não for Flávio Bolsonaro, se não for o próprio filho do ex-presidente, me parece que restará Tarcísio de Freitas para essa missão. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer bastidor, inclusive. O Felipe Gustavo, nosso coordenador, conversou com algumas lideranças partidárias. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns destaques. O que vem sendo tratado em Brasília sobre a candidatura de Tarcísio, a possível candidatura de Tarcísio de Freitas, né? A gente vai trazer daqui a pouquinho essas informações. Quero lembrar que nós temos uma enquete do dia que trata da possibilidade
do PL da anistia avançar ou perder força a partir da decisão tomada pelo Supremo em relação ao cumprimento de sentença de Jair Bolsonaro e também aliados. Você entende que isso pode acelerar o processo ou não? Enfraquece, na verdade?